Olá, o programa Mosaico de hoje traz como convidado o jornalista Roberto Costa, grande autoridade do automobilismo a partir do Ceará. Antes disso, vamos ao vídeo arte. Até já! E o programa Mosaico hoje, como já anunciamos, tem a honra e a alegria de trazer esse boa praça, excelente papo aqui, pessoa agradabilíssima, Roberto Costa, jornalista de primeira qualidade, figura importantíssimo no cenário do automobilismo a partir do Ceará, como eu digo. Roberto, seja bem-vindo, meu amigo. Muito feliz de ser convidado por você aqui para conversar com você, para colocar algumas memórias para as pessoas, relembrar e... Roberto, é pouco tempo, né? Um programa desse, para a quantidade de história que tu tens, né? Tu se interessa por automobilismo desde quando? Rapaz, já me perguntaram isso e tem uma reza a lenda que meu pai já apaixonado por automobilismo e naquela época, nos anos 50, as estações de rádio do sul do país eram fáceis de serem ouvidas aqui. E que meu pai ouvia o Barão Fittipaldi, o Wilson Fittipaldi pai do Emerson, transmitia as corridas importantes pela rádio Pan-Americana, que é hoje a Jovem Pan, né? E que eu, moleque, ficava deitado num colchão do lado dele, ouvindo ele ouvir as transmissões das corridas. Eu tenho a impressão que isso entrou pelo ouvido e foi pro cérebro, porque... E é interessante, né? Olha aí, porque eu já assisti a uma corrida aqui, irradiada pelo Gomes Farias, com comentários de Paulino Rocha. Acho que foi uma das primeiras no Eusébio, né? Não, comenta-se que no PC o J. Santana, que era um comentarista de esporte, ele só falava hipódromo, que não tinha jeito dele falar autódromo do PC. O hipódromo. Vai ver que ele incluía os cavalos de força, né? Dos carros, né? Eu tava do outro lado da avenida, tava o hipódromo mesmo, o hipódromo, né? Era no PC, né? Roberto, mas as primeiras corridas, pelo menos, nem no PC foram, né? Teve uma na Beira-Mar, que o Zé Queiroz foi. Eu tenho em algum lugar, mas qualquer dia eu vou encarar minha rinite e vou pegar uns jornais. E um pouquinho antes da inauguração do autódromo, assim... Do PC? Não, já do autódromo. Do autódromo, o Jornal Povo fez uma matéria e colocou todos os resultados de todas as corridas anteriores. Isso eu tenho guardado. E as duas primeiras foram na Beira-Mar. Eu não lembro, eu não vi. Isso eu confesso que eu não vi. Disse que o Zé Queiroz, né? Finado Zé Queiroz, na época gostava, entusiasta de corrida. Dizem, né? Porque eu não participei, que o ponto de encontro era um restaurante que era dele, chamado Bem, na Beira-Mar. E aí, essas eu não vi, mas a primeira no PC, eu já fui e depois virou um vício. Meu pai tinha um Jeep, então ele tirava uma parte da capota, parava o Jeep em algum canto e aquilo era arquibancada. A gente ficava ali em cima e assistia a corrida todinha. Eu cheguei, menina, a assistir lá várias corridas. Agora, era o seguinte, a pista, quer dizer, não tinha... Era o circuito, eu acho que era marcado, o guarda-reio era o povo, não era? O guarda-reio era o povo. Se um camarada
Nunca andou ali, quisesse fazer o circuito, era só sair vendo o povo e desviar do povo que dava a volta todinha. Era. E aí tinha uns que ficavam assim, quando o carro vinha, todo mundo se afastava. Não, era tudo era uma loucura. Era terrível, se vivia com emoção. Mas como ninguém segue uma ordem cronológica, tudo indo e voltando. Há poucos dias eu vi na televisão, nesse YouTube, tudo, uma corrida de Fórmula 1 aqui no Brasil também, que era o box era cheio de convidados, o pessoal circulando no meio, afastando para os carros passando, não é? Aí vem cá, eu sou péssimo de datas, tá? Então eu me lembro muito das coisas. A corrida que o Emerson foi segundo colocado no Rio de Janeiro de Fórmula 1, a corrida que foi, se você for entrar no YouTube, você acha. A multidão vibrando na pista. O Amadeu Girão dando a bandeirada e do lado dele. Dos dois lados. E os outros foram passando. Eu acho que as equipes devem ter passado por rádio, que já tinha, para os caras tomarem cuidado, porque é tanto que no ano seguinte já houve um aperto. E quem era que dava as bandeiradas no PC? Fernando Levi. Saudoso Fernando Levi. Fernando Levi, para quem não lembra, ele tinha uma perna um pouquinho mais curta. Sim. E ele era esforçadíssimo. Inclusive, a bandeirada da inauguração do autódromo foi dada por ele também. Do Virgílio Távora, no Eusébio, né? Já do Eusébio, sim. Quem era que corria na época? Assim, muita gente. Muita coisa. Eu me Vamos lembro. lá, Zé Queiroz. Fernando Ari, Neném Pimentel. Everardo Teles, Cirinão. César Figueiredo. João Quevedo. João Quevedo. Inclusive, correu de todo tipo de carro que você possa imaginar. Meu Deus. Então, agora eu vou ser injusto com um bocado de gente. Porque... Pois é, mas tinha mulher também, né? Teve a Valmira, né? Que acabou morrendo tristemente. Mas ela não abria, não. O Miguel Bang Bang corria. Miguel Bang Bang corria e ganhou a corrida. E ganhou a corrida. De Vermagno também. Agora tinha muita gente, eu me lembro naquela época. Aí sim, Serginho Bezerra, nosso amigo, que ganhou a corrida, Magela. Teve o filho do Cirino, o Danúzio, que chegou a correr. Cirinão. O Cirinão. Tinha um protótipo, que no começo era um Fórmula. Depois evoluiu para um protótipo que era feito na Ital Diesel, ali na Duque de Caxias, do Otto. Que era um cara que era genial conversar com ele. O moleque adorava conversar, porque o cara entendia pra caramba. E o negócio básico dele era diesel. Não era nem os Volkswagen. Agora tinha muita gente que por aventura, no final de semana, estava na farra, se inscrevia, eu acho que no dia, tirava os paralamas dos Fuscas, né? Não tinha isso, ia, né? Aí tem duas fases diferentes. Muita gente achava... Bastava tirar os paralamas, o Santo Antônio, eu fazendo vistoria em carro, peguei Santo Antônio de cano plástico, enrolado com fita isolante. eu fui sacudir um Pumba da Bahia, meu amigo Mário Monteiro, uma pessoa queridíssima. Eu fui sacudir e levei uma queda, porque o bicho era de cano plástico. Quando eu puxei com o meu peso, veio o Santo Antônio da minha mão. Era fácil. Um dos problemas, para quem quer começar a correr hoje, é que não dá mais para correr daquela forma boêmia que tinha antigamente. Antigamente você pegava o seu carro de rua, tirava o escapamento, tirava os para-choques, que era obrigado hoje, nem isso é mais, e você colocava um Santo Antônio minimamente fixado, né? Hoje, com as normas de segurança, tem que ter uma gaiola de proteção. Para você usar o mesmo carro que você usa na rua para fazer uma corrida de estreante novato, que isso fazia um sucesso enorme, dessas corridas nasceram muitos pilotos bons. Pois é. Hoje é mais difícil, porque você preparar o carro. Um caminho mais curto são as escolinhas de pilotagem, mas aí vem o aspecto custo. O custo. Mas teve uma vez que trouxeram aqui, eu acho que o Norman Casari. Foi? Norman Casari, ele ensinou, Antes do Norman Casari, teve o Expedito Marazzi, que deu também um curso, que o Expedito foi o pai dos cursos do Brasil. Eu me lembro na época que o pessoal falava que o Norman pegou um Maverick na época e ele numa velocidade X, só mudando o traçado, vamos dizer, ele já fez um tempo incrível, né? Quer dizer, a questão de tangenciar, sei lá, né? O Norman andava demais.
foi campeão carioca de automobilismo diversas vezes. E tem uma história do Norma que não é folclore, não. A VMAG, quando estava investindo pesado em automobilismo, criou um carro chamado Carcará. Me lembro. Carcará era um carrinho que imitava um disco voador, com mecânica de 1000 cilindradas daquele DKV. Ele tinha um pouquinho mais de 1000, porque foi o que deu para aumentar, que o Jorge Letra... Eram 3 cilindros? Só 3 cilindros, era o motor 2 tempos. 2 tempos, Que o Jorge Letra e o Miguel Crispim fizeram um motor daquele, naquela época, dá 103 cavalos. Pô. E eles resolveram bater o recorde sul-americano de velocidade em linha reta. Na Rio Santos, na BR-101, tem uma reta de 5 quilômetros. Olha como as coisas eram. E levaram para lá. E levaram o primeiro piloto da VMAG, que era o Marinho, para fazer. O Marinho, quando o carro chegou lá pelos 180, o Marinho disse que não ia andar naquilo, não. É o que o pessoal chama de passarinhar. Passarinhar é quando o carro vem na estrada e às vezes ele não tem aderência atrás, às vezes na frente. Ah, tá. Ele não tem uma característica definida. Certo. Aí o Norma Casari, que já tinha apoio da VMAG, que era revendedor VMAG no Rio de Janeiro, ligaram o Jorge Letra desesperado, que era o chefe, ligou para o Norma. O Norma não teve nada a ver com isso, não. Acelerou o carro e naquela época botou 200, eu não lembro exatamente o número, mas 213, 200 e poucos quilômetros por hora. Olha a loucura, numa estrada. Fechado. Aí quando vieram os carros importados, as revistas que usavam o lugar, foram tentar fazer a polícia. Disse, aqui não. Eu me lembro que estava falando negócio de revista, eu lia muito, comprava muito, era Auto Esporte e 4 Rodas. Eram as melhores. Eram as melhores. Na época, sim. Era. E o interessante também nessas corridas, quando foi assim para o circuito, mesmo a partir do PC, livrou um pouco dos pegas de rua, né? Porque tinha um ali no postinho, né? Na beira-mar, né? Tinha um Fusca, era Thunderbird. Thunderbird, o Josmar, não lembro o sobrenome. Diz que era um Fusquinha que não tinha. Não era? Era, Fusquinha verde. Olha, aí volta para aquilo que eu falei das corridas de estreantes novatos. Certo. Como não tem mais, o Detran patrocinava as corridas de estreante novato. Patrocinou a equipe. E tinha, não, a equipe já foi um pouquinho depois. Foi depois, no começo, o Detran usou o slogan Corrida na Rua da Multa no Autódromo da Prêmio. Olha aí. E colocou, e tinha muita gente. Tinha gente que só ia uma vez, via que não dava para o negócio. Mas teve gente que foi seguindo. O Detran pagou muita corrida de estreante novato. E depois o Roberto Fiuza fez um projeto profissional, que para os padrões da época, aquilo era uma coisa muito profissional, levou ao Detran. E o Detran patrocinou ele, inclusive o início da Divisão 3 no Ceará. Divisão 3. Divisão 3 era o Fusca, não era? Aqui só tinha basicamente Fusca, porque era dividido em cilindradas e a classe A era até 1.600 cilindradas. Então a gente aqui, até para a questão econômica, se usava o Fusca. O Roberto foi muito importante, né? Quer dizer, ainda eu digo, foi não. O Roberto encarou o automobilismo com a mesma seriedade que ele encarava um negócio. Então ele levava muito a sério. Então ele não deixava fazer gambiarra. Enquanto ele foi dirigente e piloto, ele era dirigente até uns dias antes, aí dizia, agora eu sou piloto. E ele fez muita coisa pensando, ele criou uma estrutura de ter equipe de bandeirinha, cronometragem, que você veio Eu fui da equipe de cronometragem, fui cronometrista na época que era um cronometrista para cada carro. Aquilo era uma loucura. Fazer aquele mapa... Ronald Pedrosa, Coronel Ronald Pedrosa era o presidente da associação. E o Marcelo Vilar, que foi outro piloto muito bom, né? Saudoso Marcelo, gente piloto, boa. Construtor. E gente da melhor qualidade também, né? Marcelo, quando você dizia, Marcelo, vamos fazer isso, ele demorava assim um pouquinho, olhava, mas vamos fazer assim? Aí a gente começava a conversar, às vezes saía uma terceira ideia e ele era o primeiro que ia para frente fazer. Eu tive a oportunidade de marcar um recorde lá no Eusébio. Eu acho que foi 1.18, Roberto Júnior. Um Fusca daquele de segunda, eu acho que colocava 120. É o seguinte, a gente mudava a relação, nós ainda estávamos primários em matéria de algumas coisas. Os motores já eram bem montados, mas ninguém tinha equipamentos. Aqui teve um gênio que, aliás, se alguém estiver assistindo, souber onde está Álvaro Belim,
Quando ele saiu daqui, foi para o Maranhão trabalhar no IBGE. Então, se alguém tiver notícia do Álvaro, por favor, mande que esse é gênio e a gente precisa tentar localizar. Então, essas pessoas montavam bem montados os motores. A gestão dos preparadores, propriamente dito, de criar muito. O Nenê Pimentel é um dos pioneiros e depois, na fase já pós-autódromo, teve muita gente. Entendeu? Mas naquela época você comprava o que tinha, por informações. Então tinha uma caixa de marcha fabricada pela Puma chamada Caixa 3. Era o sonho de todo mundo, mas era para Interlagos. Então o carro aqui na largada, ele saía os pulinhos. Só que a primeira já ia a 90 km por hora. A segunda, o cara no máximo passava a terceira com esse câmbio. Aqui, né? Aqui. Aí depois as pessoas foram estudando. A própria Puma tinha outros conjuntos. O Neném criou uma quarta marcha que ajudou muita gente. Pegava duas engrenagens, genialidade. Duas engrenagens de sucata de quarta. E ele trocava um lado pelo outro. Botava e um lado ficava rodando sozinho e o outro funcionava. Você passava a quarta, ela só era um pouquinho maior do que a terceira. Como a reta era curta, a dava curva certinho. Já no desespero era ali, né? Porque você passava a quarta já perto da linha de chegada antiga, saída do box. E aí a marcha crescia de giro. Como a reta era pequena, não dava certinho. Se fosse uma reta maior, não, que o motor ia passar de giro. Mas isso daí já, vamos dizer assim, na fase já do Eusébio, né? Já do Eusébio. Né? Porque na fase do... Quem inventava um pouquinho, eu acho ainda, no preparo dos carros, era o Armando, né? Que ele tinha um DKV Mag todo, era feito. E o Armando teve o apoio Armando Barbosa. da companhia Quixadá, que era do pai do Roberto Fiuza, né? Inclusive, ele tinha algumas informações na época do Jorge Lettre. E o outro camarada, que o Fernando Ari descobriu, aliás, o Álvaro Belin também foi descoberto pelo Fernando Ari, era lá atrás do presidente Vargas, do estádio, tinha a oficina do Prado. O Prado era considerado um dos melhores mecânicos de DKV do Brasil. Então, ensinaram a ele, vamos abrir um cabeçote. Diz que ele fazia com um padrão de qualidade e acabamento dos melhores do Brasil. No PC o Maninho correu lá? O Estácio, o Maninho? Correram lá? Rapaz, o Estácio eu acho que não, o Maninho provavelmente. Né? Provavelmente. O Maninho era... A gente brincava com ele, porque... Alô, Maninho, tu é gente boa demais, meu querido. O Maninho, ele tinha agência de publicidade, então o carro dele tinha 10 patrocinadores. A turma dizia que eram os classificados do autódromo. Porque estava lotado de patrocínio. Lotado, era. Rapaz, bons tempos tudo. Mas no segundo bloco, agora, nós vamos. Aí eu quero falar, aí vamos passar de vez para o Eusébio, aí porque vem um bocado de gente, vem um bocado de movimento, né? Tudo que foi importante, né? E a gente volta já, viu? Beber um copinho d'água aqui, para falar aqui, acelerar aqui com nosso querido amigo aqui, Roberto Costa, grande jornalista aqui do automobilismo. E o Mosaico volta aqui com o Roberto Costa, falando aqui sobre a história né, do automobilismo aqui cearense, né? Roberto, como foi que surgiu a ideia do Autódromo Virgílio Távora, né, Eusébio? Olha, eu não participei diretamente disso, sim, mas o Neném foi um grande líder e juntou todo mundo, era um pessoal empreendedor e mandaram ver, e construíram. E deu muito certo, né? E deu tudo certo. Primeira corrida que ganhou foi o Lulu Geladeira, foi da Bahia, Lulu Geladeira, né? E esse carro foi achado, foi totalmente restaurado na Bahia. Na Bahia. Esse Puma que ganhou aqui, ganhou as duas primeiras aqui. Lulu Geladeira, depois eu fui saber, é porque ele consertava a geladeira, né? Lulu Geladeira que partiu há uns 2, 3 anos. Era uma pessoa muito querida ele na Bahia. E ele era um piloto profissional, porque ele era o que fazia. Mas eu vou lhe dizer, que veio correr aqui de São Paulo, veio os irmãos Diniz, Abílio Diniz e o irmão dele, não foi? Não. Vamos ver aí logo a inauguração. Na inauguração. Na inauguração veio o Terry Smith. E esse eu tenho contato. Certo. E tem o saudoso Luiz Filinto. Eles trouxeram uma berlineta e um Renault 1093. O Terry Smith até hoje conta as histórias. Bom, passou um tempinho, teve uns 500 quilômetros. Foi.
Aí o Terry Smith nem vinha e deu o Marivaldo Fernandes. Marivaldo Fernandes, grande Na última campeão, hora, né? o Marivaldo Fernandes pega uma das alfas da Jolie, bota em cima do caminhão, o próprio Terry Smith, com o motorista da empresa do Marivaldo, se largar de São Paulo para cá feito um louco. Diz que fazia curva do caminhão que parecia que estava em autódromo. Imagina a loucura disso. É. E chegaram aqui, era o carro para ser segundo, porque a outra Alfa Romeo do Pero Ganso e do Zambello era mais potente. Só que o carro deu problema de pressão de óleo e eles ganharam a corrida. Sei. Nesse dia, teve uma Lola T70 dos irmãos Pauli, né, que é o certo. Eles... Estranho, né? Os caras corriam de gordinho, aí foram para a Inglaterra, se empolgaram, trouxeram uma Lola. Trouxeram uma Lola com motor de 7.000 cilindradas. Eita. E esqueceram que precisava ter um cara sentado ali para... Tá? Bom, veio muita gente boa. Interessante, eu pensei que os irmãos de início... Não, eles entraram na equipe Jolie depois. Depois, mas correram aqui. Pela equipe Jolie. Ah, tá. Aí teve aquela corrida de Fórmula Ford. Fórmula foi o maior sucesso. Olha, os Fittipaldi, não era? Os dois, Emerson, Luiz Pereira Bueno. Luiz Pereira Bueno, Bueno, ídolo. Grande, né? Quem mais? Muita gente, pilotos que... Ian Asley. Ian Asley ficou com o recorde daqui durante muito tempo. Alguns caras que até hoje estão no automobilismo, às vezes por trás, não mais na pista. Tom Auction foi o cara que fundou a equipe Jaguar. Mas eram grandes pilotos. Era a geração emergente da época, né? Dali, a grande maioria, o Emerson, por exemplo, correu aqui, mas ele já estava na Fórmula 3. Ele já tinha dado um passo à frente. Tá certo. Porque na época não tinha a tal Fórmula Super Ford, que era com motor maior e alguma preparação. Na época o cara passava da Fórmula Ford para a Fórmula 3. Agora era uma época mais fácil, até fazer uma parte aqui, para o piloto brasileiro ir para a Europa. Os custos. Naquela época, Luiz Pereira Bueno, quando foi, ele e o Ricardo Ascar, eles levantaram cada um $50 mil para correr de Fórmula Ford da equipe do Sting Limosa na Inglaterra. $50 mil hoje o cara não paga um ano de moradia. Moradia, alimentação, né? Certo? O preço hoje é muito alto. Nós tivemos algum para sair daqui para se arriscar na Fórmula 3? Tivemos, né? Fernando Macedo. Fernando Macedo correu uma temporada na Fórmula Ford e uma na Fórmula 3. Fórmula 3, E o Fernando é aquele cara tranquilo, pousada, tocada leve. Mas aí vem de novo aquela questão do investimento. Aí começam as corridas regionais aqui, porque era o único autódromo do Nordeste, né? Isso, durante muito tempo. Vinha o pessoal da Bahia, de Pernambuco, tudo. Na Bahia era Lulu Geladeira, esse pessoal, né? As corridas eram na Bahia, na Avenida Centenário, que é uma avenida conhecidíssima, no sentido inverso ao que é o trânsito normal. E uma coisa muito legal era a arquibancada natural, porque tem uns prédios da Universidade Federal da Bahia e a avenida fica num vale. Então tinha um gramado que as pessoas achavam ali. A última corrida acontecida lá, o Arialdo foi primeiro e o Roberto Silva foi segundo. Deu uma chuva na noite que a lama veio toda para dentro da pista. Aí limparam, cancelaram a corrida de estreantes que ia ter antes, e diminuir um pouco a corrida maior, que era para ter a corrida. Aí a turma que não correu de estreante, de madrugada resolveu organizar uma corrida. Aí proibiram logo tudo de vez. Ei, Roberto, aí eu me lembro que tinha uma rivalidade grande, Ceará e Pernambuco, não era? Aí era o Arialdo naquele carro, que era até era o Onça. Era o Onça, que era da equipe com o Mário Pinheiro. O Carlos Fernando e o Marcelo Vilar construíram aquele carro, depois venderam. Marcelo Vilar e o Carlos Fernando, o Paraíba, como era o apelido dele aqui. Aí venderam para o Mário e para o César, né? Aí venderam. Aí o Mário César investiram Mário Pinheiro, César Pinheiro. E César Pinheiro, meus saudosos amigos. Que eles investiram pesado. Qual era a segurança no carro daquele, né? O Santo Antônio era abaixo da cabeça. Deus. Se você pegar... O cara ficava meio copo lá de fora. E outra coisa, o Onça era pequeno. Era um carro próprio para cá, que o autódromo era curtinho. Mas o Arialdo,
sentava. É. Aí depois fizeram um arco, que também não queria dizer muita coisa, fizeram um arco aqui atrás, em cima do Santo Antônio. Quer dizer, se desse uma pancada aqui do capotaço, aqui não ia aguentar também não. Mas a segurança não deu. Mas disputava assim com aquele Opala, que era o Tonho da Fonte. Eles desciam aquela reta. Era. O Arialdo era mais rápido com o Onça do que era o Opala. O problema é que na largada, aqueles 300 cavalos do Opala, frente a, naquela época, o motor 1900 devia dar 150 cavalos do Volkswagen. Ele dava um pulo lá na frente, aí o Arialdo grudava. O carro ficava todo marcado de amarelo na frente, porque o Arialdo botava o bico do carro embaixo do Opala. E o Arialdo ficava aprontando. O caba deu uma errada, o Arialdo passava. Aí teve um dia que o Arialdo passou, e umas 5 voltas depois o Onça começou a fumaçar. Aí o pessoal lá de Pernambuco, segura aí. Rapaz, tinha um posto, um bujãozinho com óleo. Aí ele deu uma bombada, caiu o óleo em cima da descarga, o fumaceiro cobriu, pensaram que o motor tinha quebrado. Aí foi. Foi vantagem pro Ariel. Foi embora. Agora, aquela fase foi uma fase brilhante, de muito talento dos nossos preparadores, inventores. O doutor Pardal local apareceu naquele momento. Se criou muita coisa. Eu me lembro de mecânicos também, né? Teve o Manuel Português, né? O Manuel está aqui. O Manuel é uma pessoa fantástica. O Manuel era o braço direito do Norma Casari. Do Casari. Quando nasceu a equipe Terra, que o Luiz Pontes... Na Terra. Vai ver o Luiz Pontes, na geração do Luiz. Esse carro foi comprado em Brasília. Era da equipe Planalto em Brasília, do Paulo César Lopes. Foi comprado em Brasília e foi trazido. E o Norma veio como preparador. Fez uma revisão de cabo a rabo do carro, entregou o carro na pista, correndo, inclusive ganhando as 200 milhas de altura, o Paulo César Lopes e o Norma. E o Norma trouxe o Manuel, que era o braço direito dele. Então o Manuel resolveu morar aqui. Foi. E está até hoje? Até hoje. Me diz uma coisa, Roberto, foi a primeira equipe mesmo profissional, não foi? O Luiz era contratado, não era? Foi, o Luiz era contratado. O Luiz foi o primeiro piloto profissional do Ceará. Profissional do Ceará? Exatamente. Luiz e... velho, tá ficando velho, né, Luiz? Primeiro piloto contratado. Vamos Grande Luiz Pontes, meu amigo. Tirar uma foto ele e o Bird Clemente juntos, que o Bird foi o primeiro do Brasil e ainda tá aí. Vou fazer uma foto desse olha aí a dica, Luiz. Tu e o Bird Clemente. E aquela época, que foi o começo da Divisão 1, olha, aconteceram outras épocas fantásticas, mas foi a época que eu mais me identifiquei, que eu mais gostei do automobilismo. Foi na época também que apareceu a equipe Torquato? Não, a equipe Torquato já foi Fiat 147. 147. Era campeonato já monomarca. A Divisão 1 era exatamente o outro lado. Você separava por categoria. Até 1.600, 1.600 a 3.000 e acima de 3.000. Aí então você tinha embaixo Brasília, Chevette, Fusca. No meio do caminho você tinha Dodge Polara, que aqui tinha muito. O Polara tinha muito. Aí tinha e tinha um Dodgeão também, né? Mas aí vou chegar. Aí depois, você tinha o Dodge Polara e podia ter o Opala de 4 cilindros, o Maverick 4. Só que esses carros não andavam nada, era o Polara mesmo. O Polara era. O Maninho Bristo corria de Polara, né? Não sei se o Estácio não me lembro. Também, né? Um pela Som Altos e outro pelo Anfisalto. O Maninho pelo Anfisalto. Aí tinha os grandes, que aí valia qualquer motor acima de 3.000 cilindradas. Então teve Dodge e Maverick e Opala, os Opala de 6 cilindros. Era muito bom. Um dos motivos né? Lotava, era uma loucura. Lotava. Cara, eu era comissário esportivo, comissário técnico, eu fazia vistoria. Tinha um problema que queria correr de qualquer jeito, de segurança, mesmo precário, eu era exigente pra caramba com isso. Qual era o cinto de segurança na época? Não, na época... Era só aqui na cintura? Não, na época a gente já improvisava algo que, sendo bem feito, tinha segurança. Você pegava 2 cintos originais, botava aqui, prendia o outro cinto aqui e botava aqui e botava as 2 fivelas. Era aceitável, não era... Aí não tinha gambiarra, não.
O Santo Antônio, você já exigia que fosse soldado, ou melhor, que fosse aparafusado no solo com a chapa, já tinha umas novas. Já tinha, Extintor, segurança, que aqui não serve para nada. O extintor desse carro hoje, que tem um dispositivo eletrônico, ou que a pessoa de fora pode acionar, tudo bem, mas naquela época o piloto vê um problema, ele vai descer do carro. Inclusive, eu fui que exigi que a CBA obrigasse que o extintor fosse colocado deitado, preso, porque os caras colocavam ele em pé e botavam aqui umas braçadeiras. Na hora que o carro capotava, ele caía e pegava do piloto. Aí, por aí foi. Mas era uma época que tinha algo difícil de ter hoje. Um comissário técnico que conhecesse todos os motores, para abrir os motores, porque a divisão 1 foi copiada do grupo N da Fiat. Da Fiat não, desculpa, da FIA. Da FIA. Era um carro de rua. Você tirava os para-choques e tinha alguma liberdade. Você podia trocar os amortecedores, você podia prensar as molas, mas não podia cortar, podia balancear o motor inteiro, mas ele tinha que ser todo original. Então era uma categoria, entre aspas, barata, e foi uma categoria fantástica. E a CBA teve um cara que me ensinou muito, Bruno Brunetti. Eu fui visitar a oficina do cara em São Paulo e trabalhava de branco. Olha aí. Impressionante. Uma vez eu fazendo vistoria com ele numa corrida de campeonato brasileiro, e quando terminou, limpei a mão na calça, ele queria me dar um banho de óleo. Me xingou até. Nunca entregue seu carro na mão do mecânico porco. Sabe? Então, tinha esse cara, ele homologava as peças. A gente tinha um livro dessa grossura que tinha todas as peças permitidas, o tamanho, o peso. E isso era o ideal para vir uma turma nova para o automobilismo. Mas a forma que estão fazendo hoje é caro. Caro. Criaram um campeonato brasileiro de marcas, aí começa a liberar isso, liberar aquilo. Mas aqui no Ceará, por exemplo, sempre teve assim, nós somos um povo muito criativos, né? Eu me lembro que já com Alexandre Ronce, essa juventude foi mais na frente. Por exemplo, eles criaram uma categoria que era fórmulas, como fossem réplicas de Fórmula 1, depois dos carros também, né? Aqui é o seguinte, o Nenê Pimentel fez um kit que era o chassi, uma carroceria de fibra, que aquilo a gente não pode chamar de carenagem. É um negócio grande, grosseiro, mas era igual para todo mundo, né? Dos protótipos, Dos protótipos, não, dos Fórmulas. Dos Fórmulas. Que a gente chamava de Fórmula Nordeste ou Fórmula Carcará. Era. Aí teve um cara que inovou, era Pitoco que veio É a segunda parte da história. Aí tá, vai. Aí o que aconteceu? O Roberto deu os chassis, porque a mecânica dos Divisão 3 que estavam ficando parados era só encaixar. Certo. Uma invenção nossa, até porque nada do Brasil parecia com aquilo. Só que continuou, de alguma forma, tendo o mesmo problema da Divisão 3, que era a mecânica cara. Aí o Roberto Fiuza pegou o Pitoco, Luiz Rosenfeld, pegou e conversou com ele lá na oficina do Amador, em São Paulo. Perguntou se o Pitoco queria vir fazer 2 corridas aqui. Porque o Pitoco construiu o carro dele para a Fórmula Volkswagen 1300, que seria o mais parecido com o que se tinha aqui. Certo. Porque aqui era 1600. Aqui, digamos, era a mecânica do Super V, com o motor 1600, com a estrutura do Fórmula V mais antigo, do V1300. Então andava pra caramba, mas aquela coisa. Aí o Roberto trouxe o cara e botou um motor 1600. O Pitoco sumiu da frente dos outros. Sumiu. Porque eram uns carros bem arrumadinhos, o pessoal de Alagoas já tinha uns carros fabricados de Alagoas. Tinha aquele era Leão, era? Os Leão que trazia, o Paulo Leão e o Mário Leão, né? que já tinham os carros da Eve, do Ferreirinha. Aí o Roberto, na outra corrida, fez uma maldade com o Pitoco. Tirou o motor 1600 e botou o 1300 para andar no meio dos 1600. E o Pitoco chegou em terceiro. Aí ele provou para os caras, porque um dos argumentos é que o carro era lento. Aí ele provou, não é lento. Na hora que começar a andar aqui, nós vamos andar muito. E o próprio Roberto
O Pitoco O Pitoco era bom piloto, então. Excelente piloto. O próprio Pitoco estava fazendo, eu não sei se formando na FATEC ou se já era um pós-graduação. Eu me lembro Ele tinha um projeto de um Fórmula V que era... O projeto dele ia para averiguação lá da banca. Aí o Roberto disse, eu compro um carro. O Roberto bancou a construção do carro. Que legal. Era o melhor Fórmula V do Brasil. O Roberto ganhou todas as corridas do campeonato aqui. Se o Pitoco tivesse correndo no brasileiro, tinha ganho também. Quem é ele, o Pitoco? O Pitoco, rapaz, para ser sincero, eu perdi um pouquinho o contato. Mas ele foi da área de chassi da Ford. Depois ele foi para a Mitsubishi, foi presidente da Suzuki do Brasil. Olha aí. Ele era da fábrica do Grupo Souza Ramos lá em Goiás, ele era um dos cabeças. Agora, realmente, já faz alguns anos que eu não... Souza Ramos, do Bira, é? Não, Bira é Audi. Era da Senimport. É. Meu amigo Bira. Vamos pro terceiro bloco. Rapaz, é história. Rapaz, tu vai ter que voltar depois aqui, porque é muita história. Fazer um seriado contigo. Até já! E a gente chega agora no derradeiro bloco aqui com o jornalista Roberto Costa. Roberto, eu me lembrando assim, tinha as corridas, aí tinha todo o pessoal do Nordeste vinha para cá. E o que chamava a atenção era que você saía, a corrida era no domingo. Sábado à noite ou sexta-feira à noite, o pessoal chegava com os carros, você encontrava os carros que iam correr, tudo nas portas das boates. Era. Não era? Olha. Tinha o Caicó, não era o que era chamado de Caicó? Não, mas o Caicó já quase se muda para cá. Já se muda para cá. Na Barbarella. Na Barbarella. O carro dele aqui tá parado lá. Eu acho que o cara ia de ressaca, né? Era correr. Tinha sempre. Agora, no Rally da Integração Nacional, que largaram 100 carros, os caras, principalmente do Sul que eu digo Rio Grande do Sul, que era o maior celeiro de piloto de rally, vieram para cá e naquele tempo você botava os carros, subia na areia da beira-mar ali, perto da antiga ABB. Rapaz, a quantidade de carro que tinha em cima daquela praia, e os cabas tudo na cerveja, da caipirinha. Agora, Roberto, nessa tua atuação, assim, a partir do jornalismo, tudo, você foi uma autoridade, assim, você foi autoridade de diversas provas, né? Inclusive internacionais. Tu chegaste a ser até de Fórmula 1, não foi? Eu fui comissário, eu fui membro do CTDN da CBA, que é o Conselho Técnico Esportivo. Antigamente, se fosse hoje, tinha meu nome nos adendos. Antigamente, a Fórmula 1 não era tão profissional como hoje. Toda a vistoria dos carros era feita pelo Bruno Brunetti, os próprios comissários desportivos, que hoje são tão falados pelas punições nas corridas, eram a maioria do país. Então, o Bruno Brunetti, que era o chefe do Brasil, ele tinha uma turma da confiança dele e eu conquistei essa confiança, graças a Deus. Conta nosso amigo Chiquinho Aragão. Não, mas ele, só para terminar, e ele chamava a turma, nós éramos amadores, eu ia para a Fórmula 1 por minha conta. Hoje o cara é bem pago. Mas eu ia. Então, eu fiz algumas coisas, por exemplo, o primeiro ano eu monte de feliz lá, aí tem que ter uma pegadinha, né? Deram para mim e para o outro novato marcar os pneus. Beleza. A gente tinha uma tela, um spray do capeta, porque aquilo não saía da mão, não saía da roupa. Se eu soubesse que um dia ia contar essa história, eu acho que eu tinha guardado ela na calça imunda. E a gente botava e fazia uma rubrica do negócio. Era a pegadinha, porque era um serviço que ninguém queria fazer. Né? Sim, mas eu estava dizendo, diz, tem uma viagem boa que você fez, você, o Marcelo Gentil, o Chiquinho Aragão, o Marcelo Fiuza, né? Você eram os quatro, nós quatro, no Fiat 147. No Fiat 147 daqui. Uma beleza. Olha, foi um negócio fantástico. Primeiro... Mas deixa eu dizer, diz o Chiquinho que você era autoridade de prova, não sei se foi nessa daí, no Fórmula 1, que você desclassificou porque, não. Como por causa da bitola. Tem uma verdade e tem um folclore na mesma história. Não foi nessa viagem não, foi no Rio. A Fórmula 1 criou uma norma que os carros tinham que ter 5 centímetros de altura. Hoje é tudo laser, né? É tudo raios catódicos, não sei o quê. Para o carro num lugar plano. Naquela época tinha que medir, porque marmota tem em todo canto. Aí o Bruno Brunetti fez uns gabaritos,
qualquer posição dava 5 centímetros. Você só tinha que chegar no boxe e ver se o carro estava no lugar plano. Aí apareceu, naquela época tinha equipes independentes. E a McLaren tinha um carro pirata, como a Brava botou o terceiro piloto várias vezes. Na hora que eu fui medir, não deu. O carro estava baixo. E era um baixo, visivelmente uma tentativa, porque ele estava na altura certa, só que eles botaram um plástico para aumentar o efeito solo. Sei. E eu reportei imediatamente. Aí, como era naquele tempo, o que fizeram? Anularam os tempos do cara tudinho e valeu. Hoje isso tinha dado uma multa, ou talvez já botasse para largar em último. Mas nessa viagem daqui, voltando agora para São Paulo, para assistir a prova de Fórmula 1, tudo. Como eram as estradas daqui até lá? Rapaz, a estrada propriamente dita não era também um desastre. Claro, não eram tão boas. O grande problema é que nós pegamos muita chuva. Nós chegamos um dia atrasado em São Paulo em relação... A gente tinha previsto um pernoite, fizemos 2. Então tinha lugar que quando a gente conseguia passar, estava lá, as barreiras caídas. Muito grande. Mas antigamente era uma aventura, né? Era quem era, sim. Era eu, o Marcelo Gentil, o Chico Aragão e o Marcelo Fiuza. E para completar, chegamos em São Paulo, nosso amigo Luiz Ponte, que tinha de avião, veio andar com a gente. Foi divertido, olha. Teve uma corrida grande também, que foi uma turma grande daqui, foi Goiânia, foi? Brasília e Goiânia. Brasília e Goiânia, foi uma corrida no domingo, outra no sábado. Aí já foi na época da Fiat. Tinha o Celso, era Celso... O Celso era do Rio de Janeiro, que correu pela Torquato. Era. O Celso... Foi o Toninho que descobriu o Celso? Ele era amigo do Roberto e do Aloysio de Castro. Entendeu? O Celso... Agora o sobrenome não me veio, mas o Celso andava muito também. E aí ele trouxe, mandou fazer um motor por um preparador do Rio, não deu outro. O cearense é louco por automobilismo, né? Eu acho que sim, porque né, você vê que mesmo nas épocas mais difíceis sempre tinha um público lá, tudo. Para mim é uma pena a gente deixar de ter um autódromo aqui. Né? Aquelas pessoas que fizeram demais, que ainda hoje estão no automobilismo, as pessoas, uns cansaram, outros estão com outros esportes, mas aquele empreendedorismo que a gente tinha caiu muito. A criatividade, não. Ainda tem muita coisa boa aí. E como foi importante para o município do Eusébio, né? Rapaz, o município do Eusébio não era nem município, era município de Aquiraz, entrou no mapa. Entrou, foi. É como em épocas até posteriores, algumas cidades por aí, Cascavel do Paraná, Guaporé do Rio Grande do Sul, ninguém, só para citar essas duas, ninguém sabia o que era. Porque nós tivemos muitas provas, assim, muitas competições a nível nacional, até a Fórmula Truck, né, dos caminhões. Aí volta para aquele velho começo, com mais um agravante. Um é o custo e o outro é a distância. É muito complicado para determinadas categorias sair para cá. É muito complicado. Pra você ter uma ideia, fizeram Fórmula Truck Fortaleza e Caruaru, em Pernambuco. Caruaru tem um bom, né? Seguidas, mas botaram um mês de diferença de uma corrida para outra, porque a infraestrutura utilizada aqui foi para Caruaru. Arquibancadas móveis, todo o equipamento pesado. Mas as grandes equipes levaram os caminhões de volta para São Paulo, para revisar em São Paulo, e trouxeram de volta para Caruaru. Pouca gente foi daqui direto. Porque se fosse... A Fórmula 1 corre 4 semanas seguidas. Os caras têm tudo ali no caminhão, gente preparada. O que a Fórmula 1 está se queixando agora é do estresse da retaguarda. Porque para os pilotos é tudo muito bom. O cara pega o jatinho e vai embora. Mas o piloto não, vai arrumar o caminhão de volta. Vai fazer a revisão do carro todo. Vai descarregar o caminhão. E os pilotos já estão falando que tem um número de prova muito grande. Aí falam assim, Barra NASCAR corre 33 vezes oficialmente e chega a fazer 40 corridas por ano. A NASCAR, como é uma categoria que o americano faz para ser show e ser barata, as grandes equipes têm 2 grupos.
Tem uma turma que faz um lado do país, tem outra que faz outro lado do país. Aprenderam com as orquestras de antigamente, né? O Glenn Miller, né? Tinha várias orquestras. Só quem viajava era o maestro. Só quem viajava era o maestro. Então, o que é que acontece? O custo deles, primeiro, é baixo, porque eles fazem o carro para ser barato. Bate, dá aquelas cacetadas, e o carro também não recupera tudo. Então, eles chegam a ter isso, porque senão, o mecânico hoje da Fórmula 1, ele fica, às vezes, 40 dias sem ir em casa. Porque 4 corridas seguidas, mais uns dias de viagem, os outros dias do outro. Então, esse é um problema. E o Brasil é muito grande. De São Paulo em diante, as distâncias vão caindo. Gramada sai de São Paulo, corre Cascavel, corre Londrina. Não? Aí vai para o sul, tem mais 3 autódromos lá à disposição. Vai, Brasília promete que até o fim do ano volta a funcionar, Goiânia funciona bem. Campo Grande, que começou com a força, um belo autódromo, também esse ano já ficou fora dos campeonatos brasileiros. E nós temos um exemplo aqui que é a Paraíba, um autódromo 100% privado, que é um negócio fantástico. Tá aí. No João Pessoa. No João Pessoa, né? Não sabia. O pessoal tá aí. É uma pena. Agora, outra assim, só falou em mecânico aqui, eu me lembrei mais de um mecânico que era piloto também, Ari Gambarini. O Ari Gambarini começou, ele era o chefe de oficina da Motoclínica, e o Carlinho, o Raimundinho, foram correr. Só que aí um dia ele sentou no carro e mostrou que era bom. E acelerava mesmo. Tanto que ele preparava muito o motor, né? Depois teve um mais novo, o Betão também. Não, o Betão da Sodini é hoje. Ele tem uma equipe. Mas tinha um Betão que ele tinha uma oficina também, que era um grandão, emagreceu muito. O Betão era mais rali, era aquele do Jeep, né? Era mais rali, né? Era mais rali, acabou falecendo no Rally dos Sertões. Foi, rapaz. Foi. Sabia não. Pavio muito curto, começou a acelerar demais, sem necessidade, porque já ia ser trocada a peça. Aí acabou se acidentando. Agora, o bom, viu, Roberto, é que eu vejo assim, você acompanhou muitas evoluções do automóvel mesmo, né? Assim, tua trajetória, desde o PC até hoje, tudo, você vê, ó, você pegou, acho que freio a disco, depois ABS, né? Injeção eletrônica, né? A injeção foi um grande passo, porque enquanto vinha no velho e bom carburador, eu como aquele comercial antigo, né? Para tirar o velho e bom carburador, até ali eu mexia bem, a eletrônica já mudou um pouco. Só que a eletrônica hoje, você pega os programas prontos do computador. Eu digo que a mecânica hoje é uma coisa maravilhosa, que você viaja sem se preocupar. Porque hoje a grande ferramenta que você precisa levar é um celular, sabe? Você tendo a chave de roda do macaco, se for uma coisa séria, não adianta. A gente fazia gambiarra de todo jeito no meio da estrada. A gente levava uma mala de ferramenta que tinha lixa, arame, tinha um monte de coisa que a gente fazia no meio da estrada dos concertos. Lixa de unha era para escova, que eu tirava a escova do negócio do Fusquinha que eu tinha. Eu tinha um Fusquinha, rapaz, que eu passei com ele 2 meses sem freio e não tinha problema, sem motor de arranque. Tudo. Eu acho que foi o primeiro piloto automático que teve aqui, porque ele voltava praticamente só para casa e se eu soltasse lá de casa, ele ia bater na Praia do Futuro Familiar. Mas a gente se virava nas estradas. Tinha muita coisa. Mexia muito, né? Tudo. E o automóvel, assim, você pega na história. Agora, peraí, vamos fazer uma parte. A possibilidade de um carro moderno com eletrônica também precisar de um conserto na estrada é quase zero. Né? Essa é a evolução. Sabe? Aquela história da gente pegar os carros no autódromo, óleo quente, se sujar, não sei o que, isso acabou muito. Tirar as velas e esquentar no isqueiro. Meu Deus. Ei, Roberto, mas o interessante é que a importância do automóvel, né? Em relação às cidades, você pega no início do século XX, tem a Carta de Atenas dizendo que o automóvel iria mudar o desenho da cidade. Mudou, né? Tudo a gente vê, né? Aí a gente agora parte para o veículo automóvel, né? O veículo compartilhado, né? E vem depois a mudança da matriz, né? Energética mesmo. A matriz energética é algo que ainda precisa ser muito conversado. A primeira pergunta que eu faço, pois não. De onde vem a tua energia elétrica? O Brasil, nesse ponto,
vai bem, porque a nossa matriz é basicamente hidroelétrica. Por exemplo, a China tem a maior frota de veículos elétricos do mundo. Ok, mas é como se você botasse o lixo embaixo do tapete, porque eles geram a energia da China, é quase toda de xisto, de carvão, do próprio petróleo, de madeira. Termoelétrica, né? Termoelétrica, o que adianta? Você tirou a poluição da grande cidade e jogou para onde ninguém vê. Agora, o outro lado do Brasil, você lembra que muito poucos anos atrás nós tivemos racionamento de energia. Que eventualmente, quando o nível da água baixa nos reservatórios no Brasil, eles ligam as termoelétricas. A gás, tudo bem, polui quase nada, mas termoelétrica. Então vamos atrás de aonde energia. A Alemanha já falou, mesmo antes dessa coisa do carro elétrico, na energia nuclear com usinas mínimas. Nada mais daquela Chernobyl da vida, nada, coisas pequenas. Mas aí vai ser uma discussão que vai chegar a lugar nenhum. O carro elétrico, eu costumo dizer que é o do presente, só que é muito caro. O custo de aquisição. Outra coisa, se você pesquisar o que a natureza sofre para fazer uma bateria de um carro elétrico, você compra um ali, em vez de usar gasolina, usa gás, usa álcool se você quiser colaborar. Tá? Agora, o carro que eu acho que é o do futuro, é porque era tão caro que as próprias fábricas concorrentes se juntaram. É a célula de hidrogênio, a célula de combustível. Mas isso todo mundo falava. Há uns 2 anos, Mercedes e Volvo, 2 empresas concorrentes na área de caminhões, colocaram caminhões para rodar sistematicamente nas mãos de transportadoras com célula de combustível. O caminhão tem uma autonomia de 1.000 quilômetros de um lado até o outro e tem que abastecer com hidrogênio. Ora, se nós implantamos álcool em todo canto do país, já tem praticamente o gás GNV em todo canto, vai se criar uma forma de colocar hidrogênio também. Só que quando foi agora, uns 20 dias, a Toyota, e a Honda anunciou que até o meio do próximo ano ela tem condições de fornecer o kit de hidrogênio, porque ele gera energia. O carro, os motores continuam funcionando eletricamente, mas usando um combustível que não precisa tirar nada. E o legal é que pela descarga sai água potável, tá? Olha aí. Ele vai jogar água potável. Aí a Honda disse que pode vender para qualquer empresa, já é um alento porque vai baixar o preço. E a Toyota lançou o primeiro carro comercialmente feito com a célula de combustível. Isso é uma esperança muito grande que a partir daqui as outras corram atrás e esse preço baixe e fique viável. Porque é o futuro. Você não vai usar combustível fóssil, o hidrogênio está na natureza, só precisa ser captado. Não é simples assim como eu estou falando. Tem que montar uma usina para captar e para produzir. Mas certo. Esse é o futuro. Essa Toyota é danada. Não é não, Luiz Teixeira? Olha aí. É o primeiro modelo no mundo que está à disposição. Ainda deve ser caro, eu não tinha na matéria que eu li o preço. Mas é o primeiro modelo no mundo que está à disposição de quem quiser. No Japão e vão levar para os Estados Unidos. Quando falo Estados Unidos, eu gosto de fazer um agravante. Tudo que se fala de meio ambiente nos Estados Unidos, leva o primeiro para a Califórnia, porque lá, como os estados têm legislações diferentes, a Califórnia é a mais exigente. Entendeu? Então, quando você quiser saber algumas coisas, procura pela Califórnia. Pronto. Esse é o grande Roberto Costa aqui, nosso amigo que nos deu uma aula aqui sobre automobilismo, sobre experiência de vida, né, das conquistas dele, né, o prestígio que ele assim adquiriu durante toda essa trajetória e vem adquirindo, né? Roberto, muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. A gente nunca deixa de aprender, né? E vamos marcar outras, viu? Dá uma série, aguardem a série, Roberto. Até o próximo, valeu!